Os líderes políticos começaram a perceber que Paulo estava evangelizando os soldados, que os soldados estavam diferentes. Então eles começaram a trocar as guardas. E Paulo teve a oportunidade de evangelizar toda a guarda pretoriana. Imagine o que é isso. As pessoas, Paulo estava preso num cárcere privado, porém a voz, a palavra de Deus não estava presa. Foi dali que Paulo conseguiu transmitir mensagem para muitas igrejas, muitos irmãos. E essa carta, principalmente de Efésio aqui, é uma carta, ela tinha que ser passada de mãos em mãos, para ser lida nas outras congregações, nas outras igrejas. O propósito era, essa epístola, ela tinha como finalidade circular nas demais igrejas, para que as pessoas também recebessem o conteúdo daquela palavra. Paulo teve um momento memorável naquela prisão. Talvez os líderes pensavam assim: estamos prendendo Paulo. Mas Paulo não estava preso, porque a palavra de Deus estava sendo pregada e de uma maneira ali, simplesmente dentro do cárcere privado. Deus instalou um quartel-general para Paulo poder pregar às demais igrejas. Olha que coisa importante isso, né? Essa epístola vai dizer assim, foi escrita no período em que Paulo se encontrava em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus. Lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz prisioneiro de Jesus. Note que ele não diz prisioneiro de Roma. Sabe por quê? Paulo não estava se importando com as circunstâncias. Não. Ele está dizendo assim, tudo que acontece comigo é para louvor do nome do Senhor. Paulo estava tão fitado na sua missão, na sua missão como pregador, como pregador do Evangelho, que ele não estava se preocupando com a circunstância que estava ocorrendo. Ele estava preso. Mas a mensagem que ele transmitia para os demais que estavam lá fora era uma mensagem de confiança, de força, de esperança, que essa é a nossa missão. Nós não somos super-heróis, não somos super pastores, mas nós temos como missão pregar um evangelho de poder, de graça, mesmo que a circunstância às vezes nos negue, nos mostre ao contrário. Como, por exemplo, nós estamos vivendo essa crise do coronavírus, esse problema que a gente olha pela internet, a gente não sabe quem está certo, quem está errado. Vê pela televisão, um fala uma coisa, outro fala outra, virou uma confusão na mente de muita gente. Mas a única coisa que eu, por exemplo, como pastor, tenho certeza é que estamos em Cristo, e em Cristo está tudo bem. Em Cristo nós estamos bem, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele usa essa palavra, prisioneiro de Jesus. Eu não sou prisioneiro de Roma. Não. Eu estou aqui porque o Senhor quer que eu esteja aqui. Ele está entendendo o seguinte: o que está acontecendo na minha vida, não é porque determinada circunstância o rei mandou prender. Não. Eu estou aqui porque o Senhor quer. Porque se o Senhor não quisesse que eu estivesse aqui, com certeza Ele já teria me tirado daqui. Essa era a mentalidade, a mente de Paulo. Até alguns dias eu li um livro chamado Paulo de Tarso, que dizia assim, que Paulo tinha a mente avançada para a sua época. Paulo estava há muito tempo na frente das pessoas daquela época. Até acredito por quê? Porque com a experiência que ele teve com o próprio Cristo, o próprio Senhor ressuscitado, veja, Paulo teve a experiência com Jesus ressuscitado. Jesus apareceu para ele, Jesus veio com o corpo glorificado para ele, se revelou para ele, ensinou a ele, revelou algumas coisas para ele, e Paulo tinha razão em poder falar. Também ele teve um outro título de o preso do Senhor. Ele está dizendo assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou preso, eu estou aqui porque o Senhor quer que eu esteja. Essa é a verdade. Eu sou embaixador. Paulo entendeu realmente a função para o qual ele foi chamado. E você sabe por que você foi chamado?
Se você está achando que você foi chamado simplesmente para vir sentar no banco e ficar aqui só assistindo o culto, se você acha que você só foi chamado para ficar aí sem ocupação nenhuma, meu irmão, você está completamente enganado. Se Deus te chamou, é porque Ele tem um propósito de fazer de você um embaixador. Sabe o que é o embaixador? Aquele que fala por alguém. Aquele que fala por alguém. Aquele que fala por um maior. Eu estou aqui falando com você por um maior. Quem que é o maior? Jesus. E Deus também chamou você para falar por alguém maior, que é o próprio Deus. Como será isso? Me explica isso, pastor. Vou te dizer como que é. Você está na fila do banco, está todo mundo reclamando, está todo mundo falando, e você chega como embaixador. Não, Jesus tem a resposta. Jesus tem resposta para esse problema. O embaixador fala de alguém. O embaixador fala por alguém. E o que é que Jesus falaria na tua boca? Sempre quando você estiver em algum lugar, em uma festa, com alguém, com pessoas, lembre-se que você é embaixador de Cristo. E por ser embaixador, você tem que dizer assim, ó, o que Deus quer falar através de mim para essas pessoas? O que Deus quer transmitir através de mim para essas pessoas que estão aqui nesse momento? Você não pode dizer simplesmente, o ambiente é isso, então eu vou me misturar no ambiente e você mais um no meio da multidão. Não. Deus quer você como embaixador. Quando você entender isso, tua vida muda. Quando você entender isso, teu ministério muda. Quando você entender isso, você deixa de ser um. Você não é mais um na multidão. Você passa a ser o obreiro, a obreira, a irmã, o irmão, com chamada especial para um trabalho. Muito bem. Isso indica que a carta foi enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol da epístola da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e Filemão. São 4 epístolas que ele escreveu nessa prisão. Efésios e Colossenses parece que tem a mesma conexão, a mesma linguagem. Porém, Colossenses vai atacar uma área e Efésios vai atacar outra. Filemão é a carta que o Paulo escreve para Filemão para falar de Onésimo, o seu servo, o seu escravo, tá? Mas a data em que foi escrito, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28 e 30. Entre o ano 60 e 62, foi quando ele escreveu essa carta. Aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola de Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador. Acredita-se que Tíquico levou essas 4 cartas. Levou a de Efésios, de Filipenses, Colossenses e a carta de Filemão, para entregar para eles nesse momento, nesse tempo aqui. Muito bem. É bom os irmãos saberem que Efésios era uma cidade comercial, se tornou um centro político, foi fundada a partir do ano 1050 a.C. Ela era um centro comercial e religioso da Ásia Menor. Atualmente, país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto deságua no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Efésio era uma cidade que tinha uma riqueza que demonstrava pompa. A rua principal de mármore era toda pavimentada de mármore.
A sua população era de quase 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Também tinha ali um estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Essas arenas aqui foram usadas, período mais tarde, para ser palco da morte de muitos cristãos aqui. Em Éfeso havia também um templo a Ártemis, que é a deusa Diana, que seria a deusa da fertilidade. Segundo a história, diz que um meteorito caiu do céu e caiu justamente na cidade. E criou-se então a lenda de que a deusa Diana tinha descido aos Efésios. E ali então se criou uma estrutura endeusando, adorando a deusa da fertilidade. Também acreditava-se que faziam-se cultos diante dessa deusa, prostituindo-se, orgias sexuais diante da deusa Diana. Eles haviam construído o templo era totalmente todo feito de mármore. Pensa na pompa que era esse templo. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata. O que é isso? Deuses. Nichos de pratas vendidos no templo. Eram ídolos, coisas relacionadas à idolatria. Note que a fonte de renda deles ia contra o próprio Deus. O comércio deles ia contra o próprio Deus. E Paulo chega nesse lugar pregando o evangelho. A razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, lá em Atos 19, quando Paulo chega pregando contra a idolatria, o povo fica alarmado por causa da pregação de Paulo, que contrariava tudo aquilo que eles conheciam. Paulo estava indo na contramão do que a população de Éfeso acreditava. Eles acreditavam na deusa Diana que caiu do céu como meteorito, e agora vem Paulo pregando um Cristo totalmente controverso àquilo que eles acreditavam. E lógico, eles não aceitaram, né? Eles não aceitaram. O terceiro ponto aqui, a igreja de Éfeso, é até interessante. Eu tenho aqui uma anotação que eu quero ler para os irmãos, que é assim, introdução ao livro de Efésios. Na sua segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso, Atos 18. Ficou pouco tempo, mas deixou Áquila e Priscila, seus companheiros, desde o tempo que ele havia ficado em Corinto, Atos 18, 1-3. Paulo saiu de Éfeso com a intenção de voltar. Terminou a segunda viagem em Antioquia, de onde partiu na terceira viagem. Antes de Paulo chegar de volta a Éfeso, um outro pregador passou pela cidade, que foi Apolo. Foi um pregador capaz e eloquente, mas chegou em Éfeso com o entendimento incompleto da obra do Senhor. Ele entendeu o plano de Deus até o batismo de João, mas evidentemente não conheceu o cumprimento do plano de Deus. João e seu batismo olhavam para a frente, ainda esperando a morte e a ressurreição de Cristo. Áquila e Priscila ensinaram este evangelista zeloso
E ele continuou pregando ousadamente em outros lugares, principalmente na Caia, província que incluía a cidade de Corinto. O relato dessa história se encontra em Atos 18. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontrou um grupo de discípulos que nada sabiam da vinda do Espírito Santo. Atos 19, que é o que nós vamos ler agora. Pelo contexto, deduzimos que esses discípulos ouviram e aceitaram a mensagem pregada por Apolo, que era a mensagem da pregação de João Batista, antes de aprender melhor de Áquila e Priscila. Paulo esclareceu o assunto, mostrando que Jesus já morreu, ressuscitou, voltou aos céus e enviou o Espírito Santo. Entendendo melhor, esses 12 homens foram batizados em nome do Senhor Jesus, Atos 19, 3, 5. Depois do batismo, Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam um dom de línguas e profecia do Espírito Santo, Atos 19, 6 e 7. Paulo fica naquela região 3 anos, ensinando a igreja de Éfeso. Por isso que fala que é a coroa, por isso que fala que é a rainha das epístolas, porque Paulo se dedicou pessoalmente. Você já pensou que é você levando, falar assim, ó, eu vou para a escola dominical, mas quem vai dar aula? Apóstolo Paulo. Ó, nós vamos para o culto à noite, quem vai pregar hoje à noite? Apóstolo Paulo. Terça-feira tem culto de ensino, quem vai pregar? Apóstolo Paulo. Quinta-feira tem culto público, quem vai pregar? Apóstolo Paulo. A igreja foi durante 3 anos, foi ensinada diretamente pelo apóstolo Paulo. Então se tornou uma intimidade com aquela igreja muito grande. A igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, que é o que nós acabamos de ler, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, Atos 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Paulo começou a pregar, alugou uma sala lá na escola de Tirano, Atos 19, 9, e começou a pregar o evangelho. Começou a edificar vidas, e assim surgiu a igreja. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais de Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Atos 19, 12. Deixa eu fazer um relato aqui. Um relato sobre isso. Existem muitos por aí que usam esse texto isoladamente para justificar o uso de lenços para curar, copo d'água e outras coisas mais. Mas isso é um versículo isolado. Isso aconteceu diante de uma situação esporádica. Não é doutrinário isso. Isso é algo que aconteceu esporadicamente. Não é doutrina disso. Olha, leve o lenço lá, leve o copo d'água lá, faz a pessoa beber e... Não, isso não é doutrina. Não é doutrina. Então muitas pessoas pegam isso, mas Paulo mandou lá os lenços e os aventais e colocavam sobre os enfermos e os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, então eu vou fazer isso também. Não faça isso não. Você pode estar promovendo uma heresia. Aquilo ali foi uma situação específica que Paulo estava para fazer aquilo. É uma situação do momento, não é uma doutrina. A doutrina para orar pelas pessoas é totalmente diferente. Nós não vamos entrar no mérito da questão. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado. Nesse tempo aqui, Priscila e Áquila pastorearam a igreja de Éfeso. Timóteo pastoreou também. Também o apóstolo João, segundo Irineu,
bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja nessa época, em Éfeso. Quando, lá em Apocalipse, João escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia, lá em Éfeso, ele diz assim no versículo 1, no versículo 1 diz assim, aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais, versículo 2, conheço as tuas obras. O Senhor, Jesus está dizendo assim, eu conheço as tuas obras, lá na frente, porque essa igreja foi totalmente estruturada numa doutrina incomparável com as demais. Olha só o que Paulo ensinou, lógico que nós vamos ver nas demais lições isso daí. Paulo ensinou neste livro as bênçãos espirituais em Cristo, a primazia de Jesus, a salvação pela graça mediante a fé, a paz em Cristo, o plano eterno de Deus para a igreja, os dons concedidos à igreja para promover a edificação dela, a importância da santificação, a conduta cristã em várias relações, marido, mulher, pais, filhos, servos e senhores. Paulo dá aqui um kit completo, para as demais igrejas. É por isso que era tida como uma carta que ela tinha que ser lida por todos os demais, porque ela trazia ensinos que não era só para a igreja em Éfeso, mas para todas as demais que estavam por ali. Era para ser lido. E naquela época costumava-se, quando recebia uma carta, não havia imprensa, era tudo escrito manualmente. Então as cartas eram lidas perante o povo e até feito algumas cópias para se passar nas mãos dos demais. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo está entendendo lá da prisão, escrevendo à igreja de Éfeso, que os crentes que estão em Éfeso estão levando uma vida segundo a vontade de Deus, em consagração, santidade e fidelidade. Deixa eu te perguntar, se essa carta for, como nós estamos estudando agora nesse trimestre, eu pergunto, você está correspondendo com a prioridade que Paulo aqui está dizendo, que é consagração, santificação e fidelidade? Nós estamos encaixando nesse quadro? Nós estamos encaixando nessa performance exigida aqui? Paulo está dizendo assim, eu estou escrevendo para vocês os santos e fiéis em Cristo Jesus. Essa carta, como foi lida lá para as igrejas, lá foi lida em Éfeso e foi lida nas demais igrejas, também está sendo lida hoje aqui, no Parque João Batista, na nossa escola dominical. Estou escrevendo essa carta, Paulo dizendo lá atrás, para os santos e fiéis do Parque João Batista. Os santos e fiéis que estão ouvindo assistindo esse vídeo. Aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Vamos até ler esse texto? 1 Pedro 2,9. Deixa eu achar aqui para nós nos inteirarmos melhor. 1 Pedro 2,9. O texto vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra que eu falei lá atrás sobre o chamado? Para que eu fui chamado? Aqui está dizendo assim, ó, que foram adquiridos para que anuncieis
a virtude daquele que vos chamou. Você é embaixador do reino. Para fazer o quê? Para anunciar as virtudes. O que ele faz, o que ele pode fazer e o que ele já fez na tua vida. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os seixonoês, os romanos, os católicos romanos, os maometanos, os budistas, os espíritas, não podem pregar um evangelho. Porque para pregar o evangelho precisa ser transformado. Precisa ter uma vida transformada. Precisa passar por um trabalho de João 3,16. De nascer de novo. E ser uma nova criatura. Sem essas virtudes, você não tem como dizer assim, ó, eu agora estou na luz. Eu estava nas trevas, mas agora eu estou na luz. Só pode dizer que está na luz quem já experimentou as trevas. E para sair das trevas, só sai através de Cristo Jesus. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem andar por mim não anda em trevas. Muito bem. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz. Graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito. A palavra graça significa favor imerecido. Recebemos de graça. Então, quando Paulo sauda os Efésios, dizendo assim, ó, graça e paz, ele está dizendo assim, ó, não se esqueçam. Não se esqueçam que o que vocês receberam é algo imerecido. Vocês não mereciam. Vocês receberam algo que foi sem merecimento. Graça. E a graça, ela está sempre unida com a paz. Porque quem está em paz com Deus, quem recebe essa graça, que envolve ele debaixo da sua grande misericórdia, ele encontra a paz. É por isso que Jesus disse assim para os discípulos, olha, eu não vos dou a paz como o mundo dá. Não, minha paz é diferente. A paz que o Senhor tem, ela é cheia de graça, ela é imerecida, não é pelo que você é, não é pelo que você tem, não é pelos bens que você adquire, mas é algo imerecido, vem de Deus, do trono da graça, emana do trono da graça para a tua vida. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular. Carta circular. Como eu já disse, que circulava no meio das demais igrejas. Destinada aos cristãos de maioria gentílica. Das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso. A metrópole mais importante daquela região. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que Paulo, ele procurava grandes centros para evangelizar. E muitas vezes nós queremos começar a igreja indo lá pelos arrebaldes, mas ele ia no grande centro, no lugar onde tinha grande movimentação, no lugar onde podia ser visto e ouvido com mais facilidade, onde havia uma grande necessidade. Então lá ele instalava, foi onde instalou em Éfeso, por exemplo. Quando ele instala a igreja em Éfeso, dali os crentes começam a se converter e começam a evangelizar e abrir novas igrejas, e crescer. Muito bem. Passamos agora para o propósito da mensagem. Propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizavam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Olha o versículo 20 e o versículo 21 e 22 do texto, que diz:
21 e 22. Diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O propósito da mensagem desse livro, dessa epístola, é dizer que Cristo é a cabeça e que a igreja é o corpo. Não é o corpo que comanda a cabeça, mas é a cabeça que governa o corpo. O propósito dessa mensagem é trazer o entendimento a todos. E aqui, nessa pequena questão, havia muitos novos convertidos, pessoas que tinham vindo e estavam sem compreender algumas coisas no evangelho mistificado, de magia, de mistério. Então Paulo começa a dizer assim: olha, a cabeça da igreja, o comandante da igreja, ele se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo ele à sua direita nos céus. Ele está falando do Deus Todo-Poderoso, apresentando o Deus Todo-Poderoso, que ressuscita Cristo dentre os mortos, pondo-o à direita nos céus. Ele diz: acima de todo principado. Paulo está mandando aqui com uma mensagem para aquelas pessoas que estão se convertendo. Olha, Pedro, Maria, Diana, esses daí não tem poder nenhum. Porque o Jesus, ao qual está sentado à direita no céu, ele é acima de todo principado, de todo poder. Essa magia, ele está dizendo assim para eles, ó, essa magia, esses mistérios que você tem aí, ó, ele está acima de todo poder e potestade, o domínio de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Paulo então aqui faz a defesa do evangelho, pondo Cristo como a peça central. Paulo não atraiu nada para ele. Hoje, nossos dias, nós estamos vendo muita gente que quer ficar nos holofotes e Jesus não aparece na sua vida, no seu ministério, até na sua igreja. Tem pessoas que se endeusam tanto que Jesus não tem lugar. Como o Apocalipse capítulo 3 diz assim: eis que estou à porta e bato. Onde Jesus estava? Lá de fora. Por quê? Porque dentro da igreja, dentro do coração, dentro da igreja, não tem lugar para Jesus. Tem lugar para o egocentrismo triunfalista, mas não tem lugar para Cristo. E aqui ele está dizendo assim, ó, a pregação, o propósito dessa mensagem é dizer que Cristo é a cabeça, é Ele que governa, é Ele que comanda, não só a igreja, mas tudo. E todos um dia terão que prestar conta diante dele. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos eram marcados pela imoralidade e bebedeira. Mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Paulo iria falar aqui a eles sobre o novo nascimento, sobre uma vida transformada. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal de redenção de ambos. O primeiro é sobre a imoralidade de bebedeira, e eles, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um estilo de vida novo em Cristo, referindo-se sobre a transformação. Esses dias eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa me disse o seguinte: ah, pastor, eu não consigo ser crente. Ah, eu vou na igreja, fico lá na igreja 2, 3 meses, depois eu já abandono. Porque eu não consigo largar a imoralidade, a bebedeira, os vícios. Eu disse para ele, olhando nos olhos dele: é porque você não experimentou o verdadeiro arrependimento.
É porque você não teve uma verdadeira conversão. Porque quando há uma verdadeira conversão, há transformação. E você que está me ouvindo, você é transformado? Você é uma pessoa nascida de novo? Você é uma pessoa que a tua vida mudou depois que você veio para a igreja? Ou você só trocou de roupa? Ou você só mudou o jeito de pentear o cabelo, o jeito de se vestir? O teu interior, como que tá? Porque religião pode até mudar a roupa da pessoa, mas só Cristo transforma. E a transformação, ter religião é fácil. Ser transformado é um processo interior. E transformando o interior, o exterior se muda facilmente. Sobre essa premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era o de atender às múltiplas necessidades da igreja. Voltando aqui, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal de redenção de ambos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo lá no capítulo 2, dizendo que havia uma questão, você vê isso mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 6 até o capítulo 15, 16, você vai ver isso. Havia um choque, uma separação mesmo dentro da igreja, judeus de um lado, gentios do outro, e eles faziam uma divisão tremenda. Paulo já começa a ensinar a igreja de Éfeso pela experiência negativa que ele teve em alguns pontos lá em Jerusalém. Ele já começa a dizer à igreja, o cuidado com os judeus e gentios que estão juntos, que todos eles fazem parte do mesmo plano salvífico. Deus não fez um plano exclusivo para Israel e um plano exclusivo para os gentios, não existe só um plano salvífico. E eu vejo muitas pessoas dizerem assim, olha, os judeus não quiseram a Cristo, então Deus mudou o plano e começou a lidar com os gentios. Não, lidar com os gentios não é o plano B, não existe plano B com Deus, não. O plano A de Deus é um só, salvar a humanidade. Então os judeus, eles não quiseram, mas isso não mudou o plano de Deus. Vamos supor se os judeus aceitassem o plano salvífico, eram os judeus que seria a igreja de Cristo. Conseguiram entender? A igreja hoje é o Israel de Deus. O que o povo de Israel deveria fazer, e eles não quiseram, a missão agora é da igreja. Nós somos o Israel de Deus. As promessas oriundas feitas a Israel se voltou para nós. Se voltou para nós. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número... Deixa eu só achar aqui, que eu já te falo. Olha o que diz João. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Deixa eu pular o versículo aqui para nós ir mais adiante. Versículo 11. Veio para os que era seu. Quem que era? A promessa era para os judeus. O povo de Israel. Veio para os que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, eu e você, aos que creem no seu nome, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, quer dizer, não são da linhagem abraâmica, não,
nem da vontade da carne, mas da vontade do homem. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele está dizendo aqui que nós somos a continuidade do plano único de Deus, de salvar a humanidade. O problema de Israel ter rejeitado é um problema à parte com eles, mas a igreja continua dentro do plano salvífico para toda a humanidade. Muito bem. Vamos lá? Sob essa premissa, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Paulo traz aqui aos Efésios uma eclesiologia, que é o estudo da igreja, das doutrinas em si, dentro dessa pequena carta com 4 capítulos. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas. Primeiro, Jesus Cristo é a cabeça, acabamos de falar isso. Segundo, a igreja é o corpo. Assim podemos classificar o desdobramento desse assunto no seguinte eixo temático. Primeiro, a consumação do plano eterno na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. E terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação dos mistérios da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Temos aí Efésios 4, versículo 3 ao 30, que vai falar bem sobre isso. Que vai falar, e nós vamos estudar nas demais lições. O novo relacionamento conjugais e a luta contra o diabo, no capítulo 5. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrinas, fé e prática de vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então você vê aqui um tratado doutrinário para que a igreja cumpra a sua missão na terra. Diga-se de passagem, irmãos, nós não estamos aqui simplesmente para ocupar um lugar na igreja, ou ter uma carteirinha de membro, ou ter aqui assim um compromisso de estar aos domingos. Não! Deus te chamou para algo muito maior. Deus te chamou para algo muito mais eficaz, que é você ser embaixador, se você passar as suas experiências. Hoje eu vi um vídeo do Billy Graham, e numa das suas frases ele dizia o seguinte, que o crente, ele é uma carta, ele é um panfleto, ele é uma Bíblia andando pela rua. O crente, ele é um outdoor, que todo mundo olha para ele e vai ver nele Deus. Quando alguém olha para você, precisa ver Deus. Quando alguém olha para você, tem que olhar para você e dizer assim, olha, ele tem alguma coisa de Deus. Ele representa Deus. Por exemplo, se eu perguntar para você, fala o nome de um Guaraná. Já veio Coca-Cola, né? Veio, né, Arthur? Já pensou na Coca-Cola? Já pensou na Coca-Cola? Se eu falar assim para você, por exemplo, produto de limpeza, você vai pensar num nome aí conhecido. Por exemplo, que lava roupa lá, sabão em pó. Você vai falar Omo. Porque uma coisa está ligada com a outra. Quando alguém falar o teu nome, tem que estar ligado com Cristo. Quando alguém falar o José Antônio, tem que pensar, opa, Deus. Diferente do que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo crentes com rótulo errado. Crentes com rótulo errado.
O crente com rótulo de crente, mas quando você olha para ele, você vê Neymar, você vê o time de futebol, você vê lutas, brigas, encrenca, confusão. E nós, como ícone, representante de Deus, devemos representar Deus. Porque nós somos a carta viva, lida por todos. E é isso que Paulo está enfatizando aqui, nessa mensagem. Ela é uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Porque a vida cristã não é só, não é uma coisa, não é um conto de fada. Não é uma ficção. A vida cristã é uma realidade que precisa ser vivida. E nesses dias de coronavírus, nesse tempo de dificuldade, nós estamos vendo brotar alguns sentimentos nos cristãos que não tinha. O amor ao próximo, a preocupação ao próximo, até o desejo de vir na igreja, até o desejo de estar presente, até o desejo de sentir o calor de um abraço. Você está sentindo falta de um abraço? Eu acredito que está. Ou dos seus parentes, ou até mesmo do irmão da igreja, de saudá-los, não é? Então, e a carta aos Efésios aqui, ele está dizendo sobre a prática cristã. A prática é que faz todo dia. Ele está mostrando aqui algo que nós vamos ver nas outras lições, sobre o crente sem máscara, o crente sem maquiagem, o crente natural como ele é, mais verdadeiro. Mais verdadeiro. O crente que adora um Salvador, não pelo que ele tem para dar, mas pelo que ele é. Um crente que adora a Deus, não porque o Senhor está resolvendo os problemas circunstanciais dele, não. Porque ele sabe que ele precisa de Deus. Porque ele é a cabeça e nós somos apenas o corpo. A conclusão para nós terminarmos: a epístola revela um elaborado resumo de salvação e suas implicações para uma vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Sua exortação nos impele a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. A batalha contra as forças das trevas. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo Jesus os abençoe e que essa lição possa ser útil para você, que possa edificar a tua vida. Desculpe os erros. O pastor está aqui com muita humildade dizendo para você que eu não sou profissional nisso. Prefiro falar pessoalmente com os irmãos. Mas eu quero dizer para você que é importante que você seja realmente parte do corpo. Observe uma pessoa que está com uma parte do corpo parado, com um derrame, por exemplo. Um derrame cerebral, paralisa o corpo. O corpo não responde. O corpo não responde. Ele quer ir para a direita, o corpo não obedece. Ele não consegue se movimentar direito, atrapalha todo o andamento do corpo. Aquela parte do corpo está inútil. Perdeu a força, a sensibilidade. Assim é muitos crentes da igreja, que eles são um derrame no corpo. Eles estão aqui para pegar com garra, para Deus poder usar eles, mas simplesmente eles estão inúteis. Não tem movimento.